Família, aqui é Vascaíno doente. Domingo o Flamengo vai dar 3-0 no Vasco. Os caras estão achando que eu vou dar estádio pra eles. É saber domingo o que vai acontecer. Se ganhar domingo, vai jogar domingo pro meu estádio. Eu vou dar. Passa a noite, pô. Vai dar estádio em hoje. Fala, nação, que o desejo desse torcedor vascaíno se realize na data de amanhã. E sobre o prefeito, né, é um fanfarrão mesmo, fazer uma brincadeira dessa, com certeza perdeu um caminhão de votos. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado da bola. A princípio, uma reviravolta no caso Oscar, ele pode vir para o Flamengo em julho. Sobre o Daniel Cabral, tá de saída para Portugal, e Hugo Souza, o nosso neneca, pode ir parar lá no Santos. Sobre Flamengo e Botafogo, partida hoje, vou falar para vocês o horário e também onde assistir pela semifinal da Copa Rio Sub-17, aquele time do Felipe Luiz que sempre dá muitas alegrias para a nação rubro-negra. Sobre o estádio do Flamengo, além desse terreno principal que o Flamengo quer comprar, o Flamengo também tem a intenção de comprar um terreno em anexo para poder construir um estacionamento, uma bola dentro, uma carta na manga, para poder ter aprovação também da 7 Rio. E sobre o leilão do Instituto Neymar, nesse leilão você pode comprar um dia para comer um churrasco ali, marcar um churrasco com o Léo Pereira e a sua esposa. Bem legal essa iniciativa do Neymar junto com o Léo Pereira. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E para quem tava achando que hoje não teria jogo do Flamengo, tá enganado. Hoje tem Mengão contra o Botafogo, segunda partida da semifinal da Copa Rio Sub-17, em campo, aquele time excelente de ver que é o time do Felipe Luiz. Um time que sempre luta pela posse de bola, né? Quando a gente perde a bola, os jogadores cercando, fazendo aquela pressão. Quando o Flamengo tá ganhando, independente do resultado, a gente vê um Felipe Luiz na beira de campo querendo mais gols, como foi na última partida. Tava 5-2 pro Flamengo e o Felipe Luiz esperneando na beira do gramado, querendo mais gols. Então, galera, como o Flamengo venceu por diferença de 3 gols a última partida, foi 5-2 o Mengão, para esse jogo a gente tem a vantagem de perder por até 2 gols de diferença, porque como o Botafogo se classificou em primeiro, eles têm a vantagem, né? Se repetirem o mesmo placar, a diferença de 3 gols, quem se classifica é o Botafogo. Então, vamos entrar com humildade, vamos ver se o Botafogo vai entrar em campo para bater ou para jogar bola, e se o árbitro também vai entrar em campo para apitar e não só para assistir o jogo, porque o Éricos, árbitro da última partida, colocou em risco principalmente o Joshua, que foi perseguido dentro de campo, o Botafogo, o time do Botafogo agredindo, nunca vi um time de base bater tanto, e o árbitro totalmente conivente. Então, para essa partida, espero que o Botafogo entre em campo para jogar futebol. O jogo vai ser na casa do Botafogo e na outra chave tem Vasco e Nova Iguaçu, pra gente, se passarmos, a gente saber quem a gente pode enfrentar. Como o Nova Iguaçu terminou em segundo colocado, na segunda colocação, eles têm a vantagem também contra o Vasco. Vasco que venceu o primeiro jogo por 3-1 em São Januário. Então, para esse segundo jogo, Vasco e Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu, se vencer por 2 gols de diferença, se classifica. Então, vamos ficar de olho na outra chave, ficar de olho também na nossa chave, que a partida começa às 10 horas da manhã. Então tem que ficar atento, porque os outros jogos geralmente eram 3 horas da tarde, 1 hora da tarde, mas nessa partida, 10 horas da manhã, com transmissão pela Flá TV. O Flamengo deve entrar em campo com essa escalação que eu estou mostrando para os senhores. Léo Nanete no gol, Iago na zaga e Johnny. Na lateral direita, o Wanderson, na esquerda, o Ítalo. Na parte de volante, o Pablo, que é um excelente jogador, cara, o moleque é muito bom, tem um futuro brilhante pela frente. O Lucas Vieira e o Joshua. E também, lá no ataque temos, aberto pela direita, o Douglas Telles, aberto pela esquerda, o Luiz Felipe e como centroavante, o Camargo. Galera, queria destacar algumas peças desse time pra gente ficar de olho. Não que os outros jogadores a gente não precise ficar de olho. Todo mundo tem um grande potencial nesse time do Felipe Luiz, são atletas ainda em formação, é sempre bom lembrar isso, mas o Pablo, cara, é um volante, um primeiro volante que tem uma qualidade incrível na saída de bola. Ele recebe a bola, não fica desesperado mesmo quando está cercado por outros jogadores, levanta a cabeça, dá sempre bons passes, além de fazer só gols bonitos, né? Fez um gol diante do meio de campo contra o Fluminense. Na partida anterior desse jogo do Fluminense já tinha feito um gol fazendo embaixadinha, dando balão dentro da grande área, fazendo um golaço. Então, de olho no Pablo, que na última partida, cercado por 3, 4 jogadores do Botafogo na nossa intermediária, conseguiu se livrar deles, conseguiu um espaço gigantesco no meio de campo e deu uma trivela perfeita pro Douglas Telles, sofreu o pênalti e o Joshua converter. Então, de olho no Pablo, de olho no Joshua, de olho no Wanderson, que é um excelente lateral direito também, e no Douglas Telles. São alguns jogadores que eu destaco, mas não desmerecendo os outros, tá?
Pra mim, esse jogo vai terminar 2-0 o time do Flamengo, na humildade, mas o mais importante é a gente conseguir a classificação para a próxima fase, que é a grande final, lógico, né? E pra vocês, eu queria saber a sua opinião. Será que hoje, lógico, a maioria daqui do canal viu os melhores momentos da última partida, que foi um verdadeiro caos a arbitragem, botando em risco vários jogadores, principalmente o Joshua. Então o árbitro não pode ser conivente com a violência. E olhando a última partida, vocês acham que para essa próxima de hoje o Botafogo vai entrar em campo para jogar ou será que vai entrar em campo só para bater? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui nos comentários e pra cima do Botafogo! E falando agora sobre mercado da bola, 3 situações distintas, né? Vamos debater com vocês sobre o Hugo Souza, sobre o Daniel Cabral e também o Oscar, que a princípio iria para os Estados Unidos, mas segundo um portal chinês, houve uma reviravolta e ele deve se apresentar em julho ao time do Flamengo. É isso que garante o portal Sohu, lá da China. Ele jogará, a princípio, a última partida no dia 12 de julho, mais ou menos, e no próprio mês, nesse mês de julho, segundo o portal, ele já vem para o Flamengo realizar um antigo sonho, não só da torcida do Flamengo, quanto do próprio jogador, que esteve muito perto de vir para o Flamengo em 2022, e as informações que estavam saindo davam conta que a família dele não queria voltar para o Brasil, queria ir para os Estados Unidos e que ele iria para a MLS. Vamos ver se esse portal chinês tem a razão e ele vem para o Flamengo, porque, para mim, galera, quanto mais jogadores de qualidade a gente tiver no elenco, melhor. Ah, Pedro, mas ele tem 32 anos. Mas, galera, ele se cuida, ele dificilmente se contunde e ainda tem uns 2 anos aí para dar um bom caldo aqui no Brasil. Ele deve jogar muito bem, apesar do futebol chinês não ser um futebol de altíssima qualidade, mas ele é sempre destaque e é um jogador que tem uma qualidade ímpar nos pés, né? Se assim a gente pode dizer. Então, gostaria muito de ver o Oscar jogando pelo Flamengo e se chegar em julho, demorou, melhor ainda. Sobre o Daniel Cabral, o Vene Casagrande soltou a notícia que ele está negociando com o Estrela Amadora, que já está finalizando as negociações, está em reta final, para ele ser vendido de forma definitiva para esse time português. O jogador tem 22 anos e, infelizmente, né, devido a muitas lesões, é difícil a gente ver um jogador assim com tão pouca idade e com tanta lesão como foi o Daniel Cabral. Então, finalizando essa negociação, a gente deseja boa sorte e que o Daniel Cabral consiga brilhar em Portugal, assim como brilhou o Hugo Souza. Hugo Souza, que estava no Chaves e que, segundo a TNT Sport, pode estar indo para o Santos. Ele só não foi contratado pelo Chaves porque o Chaves não tinha condições financeiras, porque ele fechou o gol do Chaves, era um dos destaques ali no gol no Campeonato Português que ele jogou. E o Santos, como perdeu o goleiro João Paulo por muito tempo devido a uma grave lesão, ele quer contar, segundo a TNT Sport, com o nosso Hugo Souza. E para mim será uma boa, até mesmo se emprestar ele, né? Porque a princípio ele não tem chance no time rubro-negro, mas é um goleiro de qualidade. Eu e meu pai, né, meu falecido pai, a gente acompanhava ele desde 2016, 2015, quando ele era muito novo, e a gente sempre viu ele fechar o gol na base. Então, qualidade, o jogador não perde assim de uma hora para outra. Realmente a cabeça dele estava em outro lugar, ele estava recebendo também muita pressão da torcida do Flamengo, se deslumbrou com algumas coisas, mas é um jogador, é um grande goleiro que nos próximos anos vocês vão ver, se ele for pro Santos, ele fechar o gol do Santos, porque é um cara de qualidade, apesar do que aconteceu aqui no Flamengo. Então é isso, mercado da bola tentando ser o mais resumido possível para vocês. A princípio uma reviravolta no caso Oscar, Hugo Souza pode ser vendido pro Santos ou ser emprestado e o Daniel Cabral tá indo lá para Portugal. É isso. Se tiverem alguma observação para fazer, por favor, coloque a opinião de vocês aqui nos comentários. Agora uma bem curtinha sobre o nosso estádio que vai sair. Não sei quando, mas vai sair, galera. O terreno, o Flamengo tá negociando, tá numa reta ali quase final para conseguir concluir essa compra junto com a Caixa e tem a promessa do Eduardo, que é um palhaço, né? Se a gente pode dizer. Ele gosta de brincar, gosta de zoar. Deve ter tomado uma pressão da torcida do Vasco, que no começo do vídeo vocês viram ele falando: se o Flamengo ganhar domingo, não vai ter mais estádio. Mas esquece isso, ele tá jogando pra torcida do Vasco. Isso aí não vai alterar em nada, até porque ele não vai jogar votos
fora, né? Estamos em época de eleição e ele não é maluco. Apesar do que ele falou ali no começo do vídeo parecer ser meio doido, porque já perdeu uma cambada de votos da torcida rubro-negra com certeza. Mas falando sobre o terreno do estádio, o Flamengo tá de olho num terreno anexo para poder construir um estacionamento. Então, além dos 87 mil metros que o Flamengo pretende comprar, o Flamengo quer comprar mais essa área reduzida para poder montar um estacionamento, e para mim é uma tacada de mestre do Flamengo, porque um dos principais entraves para a gente conseguir montar o estádio lá é a Sete Rio, né? Que ela comanda o trânsito e ali é uma área muito difícil de conseguir deixar o trânsito fluir com tranquilidade na hora do rush. E para aquela área, se o Flamengo construir um prédio, um estacionamento, né, vertical ali, a gente consegue desafogar o trânsito e pode ser que esse lance deixe a gente com uma vantagem em relação ao trânsito, porque a Sete Rio também tem que aprovar o projeto por causa do fluxo de carros que tem naquela área. Então, montar um estacionamento em anexo é excelente. A área destinada ao Flamengo de 87 mil metros está avaliada em mais ou menos 250 milhões de reais pela FIP, tá? Pela FIP. A Caixa pede um valor a mais por causa dos projetos que eles têm para o futuro. E essa área, que não é uma área muito grande, eu calculei em mais ou menos acrescentados ali uns 40 milhões de reais para a gente conseguir mais essa área. Então, totalizando em torno de 300 milhões de reais para a gente conseguir a área de 87 mil metros e essa outra área anexa que o Globo divulgou, que é para fazer um estacionamento ali, que o projeto é para montar um grande estacionamento para que a gente consiga não deixar o trânsito tão parado naquela região e ajudar também a aprovação do projeto final. Então, é isso, tá? Eu sei que a Caixa, ela botou um valor maior porque existe um projeto a longo prazo para aquela área, mas é aquilo, né? Se precisar, que a gente utilize o prefeito, que o prefeito desaproprie aquela área. Mas a gente não quer chegar a esse ponto, o que a gente quer é negociar com a Caixa e conseguir dentro ali das regras normais. Se não conseguir, aí que tenha a intervenção do prefeito, desapropria a área, até porque para a prefeitura é excelente ter um estádio do Flamengo ali que vai movimentar aquela área que é meio morta. Eu trabalhei ali na frente, no Porto, durante muitos anos. A entrada da rodoviária é em frente à entrada do Porto também, pela Estiva. E eu trabalhei naquela região e sei que é uma região morta e uma região muito perigosa. Com o estádio do Flamengo ali vai ficar muito mais tranquilo e vai revitalizar aquela área. Então é de interesse também da prefeitura ter o estádio do Flamengo lá. Que a gente consiga, na minha opinião, em negociação com a Caixa, para ninguém ficar de mimimi falando muita coisa. E a opinião de vocês é uma boa também, porque eu achei bem legal ter um estacionamento naquela área para ajudar o projeto. E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, uma curtinha para falar sobre o Léo Pereira. Léo Pereira que virou prêmio para o Instituto Neymar. Vou explicar para vocês. O Instituto Neymar, anualmente, ele faz ali um leilão e destina essa verba do leilão para o Instituto Neymar, que ajuda crianças em situações precárias, né? É um instituto que ajuda bastante gente. No ano passado, eles conseguiram arrecadar com o leilão 10 milhões de reais, mas para esse ano, a princípio eles vão conseguir um valor maior, porque tem relógio do Faustão lá. E sobre esse prêmio do churrasco com o Léo Pereira é o seguinte: quem conseguir arrematar esse churrasco vai ter uma tarde ali para comer uma carninha junto com o Léo Pereira e também com a sua namorada, Caroline. Então, bem legal, apenas uma curtinha. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor. E bem interessante esse leilão que tem todo ano do Instituto Neymar. Para cima deles, quanto mais gente a gente ajudar, mais feliz a gente é. Eu digo isso pela minha vida. Quando a gente ajuda o próximo, muito melhor fica pra gente do que para quem a gente ajudou. A gente se sente muito bem. E isso, a princípio, no meu ver, é o amor que Deus deixou aqui no mundo. Fique com Deus. Bom fim de semana a todos. Até a próxima e fui!